Bom dia a todos. Hoje a gente vai ter uma programação um pouco mais, com um horário um pouco menos apertado, né? Então, na parte da manhã nós vamos ter 2 palestras, na parte da tarde mais 2. E são menos palestras, mas eu tenho certeza que o proveito vai ser tão grande quanto os trabalhos de ontem, né? E eu gostaria primeiro de apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante. É o historiador Renato Diniz, veio de São Paulo, convidado por nós especialmente para fazer essa palestra. O Renato é historiador de formação, é doutor em História também pela Universidade de São Paulo. E ele começou a carreira dele profissional em meados dos anos 80, na CESP, que é uma empresa, na época era muito importante, e ainda é importante, ela diminuiu um pouco de tamanho. Não é nem 10% do que é hoje. Do que ela foi, né, no passado, uma empresa que a gente diz é uma empresa verticalizada, né, ela fazia todas as funções dentro do setor elétrico, ela gerava, transmitia, distribuía, isso. E desde o início o Renato trabalhava nesse esforço, né, de preservação de memória. Ele é nosso contemporâneo, né, da memória da eletricidade. Eles lá em São Paulo e nós aqui no Rio de Janeiro. E depois do projeto Memória CESP, ele trabalhou também no Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, na época, que era a antiga Light São Paulo, né, que vocês imagino que saibam, né, que havia Light no Rio de Janeiro e a Light em São Paulo, faziam parte do mesmo grupo. E a Light São Paulo, nessa época, né, no final dos anos 80, tinha um trabalho na área de preservação que era exemplar, né? A empresa tinha um acervo, tem ainda, né, um acervo histórico super importante. E o Renato trabalhou lá há vários anos também. E depois, nos anos 90, foi criada a Fundação Energia e Saneamento em São Paulo, reunindo as empresas de energia elétrica e de saneamento também, esgoto, né, do governo do Estado. E o Renato também trabalhou vários anos lá, quer dizer, ele deu continuidade a esse trabalho, né, em torno dessa temática do setor elétrico. Em seguida, ele também coordenou o Centro de Memória da Camargo Corrêa, que é uma grande empreiteira, né, que participou de várias obras importantes no setor de energia elétrica. Trabalhou lá de 2003 até 2012. E entre 2011 e 2013, ele participou também, foi curador do projeto do centenário da CPFL, que é uma empresa também muito importante, sediada em Campinas, né? Então, quer dizer, o Renato tem uma vasta experiência nessa área, né, de preservação e conhece muito a história do setor de energia elétrica e especialmente de São Paulo, né? Então, é um prazer estar aqui recebendo o Renato e vai nos ajudar a entender um pouco melhor esses assuntos, né? Então, passo a palavra para ele agora. Bom dia a todos. Por praxe, mas principalmente por vontade mesmo, eu agradeço sinceramente o convite da Memória da Eletricidade e as gentis palavras da Lígia sobre o meu trabalho, né, que mais do que experiência, por ter participado de todas essas instituições e desses projetos, eu tive a felicidade de participar de toda essa história. A felicidade e o prazer. E aqui hoje, né, nesse Preserva, que na verdade também é a comemoração dos 30 anos da Memória da Eletricidade, é muito bom. É muito bom estar comemorando com queridos amigos, né, da memória, um trabalho que a gente iniciou praticamente junto e um apoiou o outro sempre que necessário, sempre que possível. Nesse sentido, é emocionante.
sinto-me emocionado mesmo de estar aqui nesse momento falando tudo isso. O meu trabalho, como foi dito, eu estive envolvido em praticamente todos esses projetos e todas essas instituições que se encarregaram da preservação da memória do setor elétrico em São Paulo. E essa apresentação, primeiro que ela é um resumo editado de um texto que foi publicado em janeiro de 2015 na revista Labor e Engenho, da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, né? E, então, é importante que se diga isso, é um resumo desse texto que foi feito no contexto do projeto Eletromemória, que a gente já fala um pouquinho desse projeto. Bom, Cláudio Magris é um historiador e jornalista italiano, e ele publicou em 2006 esse livro, La Storia non è finita, meio que como uma resposta ao historiador americano que decretou o fim da história, coisa do tipo. Eu fiz uma tradução bem miúpe desse texto, mas vá lá, né? Eu gostaria de ler. Eu acho que a gente vive no Brasil um momento que, em qualquer área de atuação, de conhecimento, a tolerância é necessária. Bom, ele diz assim, então: tolerância também significa a liberdade de expressão, mesmo em pequenas coisas aparentemente pequenas. Essa sensação do mundo como um teatro de marionetes, no qual todos nos abraçamos como podemos, engraçados e desajeitados como somos, cada um de nós, em sua rápida existência mortal de albatroz prisioneiro. A vida é também um circo, em que todos nós somos palhaços, e tolerância também significa atuar sob a lona, a respeitar as suas próprias e outras improvisações, e aceitar que aquele que atua como a gente muda inesperadamente sua batuta e responda, por exemplo, com uma receita culinária a uma declaração de amor. Foi também esse sentimento do circo do mundo que me fez sentir aquela manhã em Haia. Ele tinha ido em Haia para fazer uma matéria, e aí ele saiu num domingo de manhã e encontrou uma feira. Não tem oficialmente esse nome, mas era uma feira da tolerância, em que as pessoas vendiam em suas barracas, além de produtos de artesanato, tal, elas falavam dos temas que achavam necessário. É interessante essa feira, né? Você vai lá não só para comprar coisas físicas, mas para escutar as pessoas falarem nas barracas. E aí eu acho que para mim esse é um texto que ilustra de uma maneira muito bonita a visão que eu particularmente também tenho sobre tolerância. Bom, então eu vou apresentar uma tentativa de sistematizar as diversas iniciativas de se preservar a memória, preservar e divulgar a memória do setor elétrico no estado de São Paulo. Como eu falei, essa apresentação está mais apoiada na minha experiência profissional do que numa pesquisa sistemática, né, do que foi produzido, mas também essa apresentação visa propor um roteiro da história da historiografia do setor elétrico em São Paulo e, por que não, no país. É importante também que se diga que eu entendo como produção historiográfica toda e qualquer produção que tenha por tema a história da eletrificação em São Paulo. Isso podem ser livros, teses, periódicos, folders, documentários em vídeo ou em cinema, exposições, e até a gente pode pensar em um projeto de um museu como uma produção historiográfica. E eu costumo dizer o seguinte: eu não sou museólogo, eu não sou arquivista, eu não sou bibliotecário, bibliotecônomo, né? Eu sou historiador. Então, eu passo para vocês muito a visão
de alguém que quer, a partir de uma documentação, quer preservar uma documentação, seja ela de biblioteca, de museu ou de arquivo, pare de pé ou não, né? Como alimento a uma produção, a uma reflexão sobre o tema com o qual essa documentação trabalha. Bom, é importante também a gente fazer uma pequena periodização da história da energia em São Paulo, né? A gente pode dizer que o primeiro período, que vai de 1889 a 1931, é o período inicial de implantação e de desenvolvimento institucional das empresas, das pequenas, onde no interior de São Paulo surgiram pequenas empresas financiadas por cafeicultores que tinham um capital que precisava ser aplicado e resolveram aplicar um negócio moderno e que também se tornou lucrativo. Esse período vai até 1931, mais ou menos. 1931 é a data de um primeiro decreto federal começando a trazer para o poder federal a regulamentação da nascente indústria aí de energia elétrica. Ou seja, as primeiras concessões eram municipais e, nesse momento, no início da década de 30, e em 34, com o Código de Águas, o poder sobre a indústria de energia elétrica é centralizado no poder federal. De 31 a 62 é um período que, justamente, a indústria começa a tomar uma característica de setor econômico, né? E ele termina em 62 com a criação da Eletrobras, que é a coroação do fortalecimento do poder federal sobre essa indústria. É nesse momento também, nesse período, que começa a se desenvolver a estatização do setor. Ou seja, ele deixa de tomar, de ter uma característica essencialmente de negócio privado, né? E é importante, eu esqueci de falar que no começo do século XX em São Paulo, a Light, se no interior aconteciam essas pequenas empresas, na cidade de São Paulo, uma grande multinacional, né, era responsável e que teve a percepção, tanto em São Paulo como 5 anos depois no Rio, de que esse seria o grande mercado de energia elétrica no Brasil, o eixo São Paulo-Rio, né? Bom, mas é nesse momento, nos anos 50, que começa a haver um processo de estatização do setor, em função até de questões ideológicas. Começou a haver uma reação, especialmente em alas mais à esquerda, com relação à dominação de um setor básico e importante da economia nacional na mão de grandes conglomerados estrangeiros, né? E é nesse momento, e em função disso, também esses conglomerados internacionais deixam de fazer grandes investimentos e o setor, obviamente, entra em crise. A demanda cresce, né? O Brasil passava nos anos 50 por um acelerado processo de industrialização, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Então, começa a haver uma necessidade da intervenção do poder público na construção e na ampliação da demanda. No estado de São Paulo, são criados, nos anos 50, 3 empresas, Sherp, Celusa e Uzelpa, que em 66 dariam origem à CESP. Bom, dos anos 50 até final dos anos 90, é o período de dominação do negócio como negócio estatal, e no final dos anos 90 há um retorno, né? A vida econômica brasileira vive em ciclos, alguém falou isso ontem, né? É um retorno à predominância do capital privado, um pouco mais equilibrado, talvez, capital privado nacional e internacional, mas o retorno do capital privado na condução majoritária
do setor elétrico. E é justamente no início dos anos 80 que o setor estava praticamente... Em São Paulo, o projeto de estatização já estava completo. As empresas, grande parte dessas empresas que deram origem a empresas um pouco maiores foram estatizadas na CESP. A CPFL, inicialmente estatizada pela Eletrobras em 65, em 75, passada ao governo do Estado. Né, a CESP adquiriu o controle da CPFL em 75, e a Eletropaulo, que era o sistema São Paulo da Light, é transformado em Eletropaulo em 81. Então, no início dos anos 80, a gente tem um processo de redemocratização do país, em que governadores haviam ligados já ao PMDB, já ao PSDB em processo de formação, né, que faziam oposição ao governo federal, estavam tomando poder, havia um movimento na sociedade de recuperar, de entender a identidade nacional, né, e é nesse contexto que são formados as primeiras instituições, os primeiros organismos formalmente com objetivo institucional de trabalhar a memória do setor elétrico no país, como em vários outros setores. Mas o setor elétrico, como sempre foi muito organizadinho, né, eu acho que é o que mais conseguiu organizar instituições e com uma certa perenidade para pensar nessa memória. E aqui, como uma homenagem mesmo aos 30 anos da memória, e lembrar que essa primeira grande publicação da memória, o Panorama do Setor de Energia Elétrica no Brasil, de 1988, até hoje é uma referência e é um ponto de partida para qualquer pesquisador que resolva tocar no assunto História da Energia Elétrica no Brasil. E aí, esse é uma das publicações do Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, o Boletim Histórico de 85. Era uma publicação que praticamente quase todos os consumidores da Eletropaulo, e eram milhões na época, praticamente todos não, mas as pessoas tinham vontade de ter esse boletim, porque ele era muito interessante, graficamente bonito, né? E no primeiro número... Você sabe a tiragem que ele tinha? Eu não vou saber te dizer. Milhares de... É de, no mínimo, 10 mil. Né? Então, eu falo bobagem quando eu digo todos os consumidores. Mas existia a vontade de chegar, de ter... Eles eram consultados em bibliotecas e tal. E nesse número 1, na apresentação, ele diz o seguinte: manifesta-se hoje no Brasil, depois de décadas de descaso, uma crescente preocupação dos poderes públicos e das organizações e entidades sociais quanto à importância da documentação de valor histórico para a preservação da cultura, da memória, da cultura e da própria identidade nacional. Quer dizer, naquele momento já tinha-se a consciência de que a história do setor elétrico não é só a história do setor elétrico. É a história da identidade nacional, é a história da vida nacional. Quer dizer, quem não relaciona a sua história pessoal com o primeiro rádio que se comprou em casa, a primeira televisão, né? Eu lembro que meu pai sempre falava, né? Apaga essa luz, eu não sou sócio da Light. Né? Quem não escutou isso do pai e da mãe, né? Então, a gente é interessante porque nessa época a gente já tinha consciência que estudar a história da energia elétrica não é só estudar número de fios, de postes e de transformadores. É isso também, é claro. Mas mais do que isso é estudar a nossa própria identidade pessoal e nacional. Bom, ao mesmo tempo que em 83 era criado o Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, de São Paulo, e em 86 é criada o Centro de Memória da Eletricidade no Brasil. Memória da Eletricidade, que, né, em 98 é lançado o Panorama. 88. É 88?
A gente quer que o tempo não tivesse, queria que o tempo não tivesse passado tão rápido, né? É tão gostosa essa brincadeira da vida. Então, o Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, ele existiu de 83 a 98, quando, dentro do processo de privatização das empresas estatais paulistas, da CESP, CPFL, Eletropaulo e Comgás, né, foi criado, a pedido dos técnicos do departamento, junto à Secretaria de Energia e junto ao Comitê de Estatização, de Privatização, de Desestatização, era o nome bonito que se deu ao processo em São Paulo, né? Dentro do processo de desestatização do setor energético, um grupo de trabalho para equacionar o que se faria com o acervo que estava no Patrimônio Histórico da Eletropaulo, no Projeto Memória CESP, nos vários núcleos de memória da CPFL e no núcleo de memória da Comgás também. É interessante a gente ver que... Porque o projeto de desestatização do Estado de São Paulo previa a desverticalização das empresas. A CESP, por exemplo, como a Lígia nos disse, ela trabalhava, era importantíssima na geração, quer dizer, ela praticamente gerava quase 80% da energia elétrica consumida no Estado, mas ela tinha transmissão e distribuição. A Eletropaulo, numa proporção inversa, também trabalhava com as três áreas. A CPFL muito mais em distribuição e a Comgás com gás, né? Mas, então, a gente previu que esse projeto... isso haveria uma pulverização do acervo, né? E aí nós propusemos ao governo do Estado que fosse criada uma instituição, e aí os advogados da própria Secretaria de Energia propuseram que fosse criada uma fundação de direito privado. O nosso pedido foi que por 10 anos, isso fosse colocado nos editais de privatização, as empresas tivessem o compromisso de contribuir com uma dotação anual para o orçamento da fundação. Um outro meio da fundação ter orçamento foram as usinas, 4 PCHs que foram doadas por essas empresas à fundação, e o nosso projeto, um projeto que eu pessoalmente me envolvi, que foi uma das coisas mais gostosas de fazer, mais divertidas de se fazer como museólogo, né? Que eu não sou, mas foi porque o conceito era o seguinte: a gente estava querendo de fato criar um museu vivo, ou seja, e a gente conseguiu isso por vários momentos. Hoje algumas usinas estão paradas, mas a gente conseguiu que junto à ANEEL e esse projeto de negociação da ANEEL, né? Eu sempre, como historiador, ficava meio no nível de pedir coisas para diretores das empresas de energia, etc. e tal. Mas eu me senti tão importante negociando geração também junto à ANEEL, né? Negócio, né? Do negócio. E a gente... então, negociamos e conseguimos parceiros, empresas parceiras, empresas menores que já geriam PCHs, né? Elas recuperariam as usinas históricas. Por exemplo, a usina de Corumbataí é de 1895. Hoje ela gera, né? Gera energia e gera receita para a preservação dela própria. E dentro disso, o visitante do Museu da Energia do núcleo na usina de Corumbataí vai lá e vê uma usina de 1895 funcionando, mas funcionando de fato, gerando dinheiro, né? Que é para isso que ela foi construída, né? Gerar energia e gerar recurso para o capitalista que a construiu. Bom, aí aqui eu tenho alguns exemplos do que foi produzido no departamento: o boletim histórico, o caderno História e Energia, esse é o número 1, de 86, a chegada da Light. Esses eram temáticos, né? Maiorzinhos, com mais páginas. Eram... meio monográficos, né?
essa foi uma exposição também que foi uma delícia a fazer, a cidade iluminada. É engraçado, eu não tenho o título da exposição nesse folder. Foi uma grande exposição feita no Sesc Pompeia, em São Paulo, e em que a gente conseguiu esses postes originais da Light. Foi uma primeira grande exposição realizada sobre a história do setor elétrico em São Paulo, especialmente sobre a história da Light em São Paulo. Bom, aqui já também de 86 é o número 1 dos fascículos da história da energia, publicada pelo projeto Memória da CESP. A CESP bom, a CESP ela criou um setor primeiro com o objetivo de recuperar a documentação original dela e das empresas que a constituíram em 1966. Esse acervo estava há mais de 20 anos num depósito na cidade de Rio Claro, onde a CESP tinha uma grande regional, e o nosso objetivo era trazer, era inicialmente higienizar, fazer um inventário preliminar de toda essa documentação para depois trazer para a sede e abrir a consulta pública. E aí o primeiro produto disso foi esse fascículo sobre a história justamente da Sociedade Anônima Central Elétrica Rio Claro, que era uma empresa de Eloy Chaves, que nasceu na cidade de Rio Claro em 1895, construiu a usina de Corumbataí. Não é essa usina que está na capa, essa daí é EMAS em Pirassununga, mas e aí a gente começou a desenvolver o projeto Memória CESP, e a grande diferença entre o projeto Memória CESP e o Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo é que o projeto Memória CESP ele sempre foi uma assessoria, inicialmente da diretoria de comunicação, depois da diretoria administrativa da CESP, e depois voltou como uma assessoria com 2 funcionários da diretoria de comunicação, e assim em 98 foi fechado o projeto Memória e também migrado para a Fundação Energia e Saneamento, né? E o Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo não. Ele era uma instituição, ele era um departamento dentro da estrutura corporativa da empresa, um departamento da diretoria de comunicação. Ele tinha desde estrutura administrativa, com pessoal administrativo, técnicos, contratados por CLT e com carreira dentro da carreira profissional da empresa. E é por isso que ele deu certo, né? E o projeto Memória CESP sempre produzimos, né, na época que eu participei do projeto, depois eu migrei para a Eletropaulo, mas na época a gente produziu coisas, mas eu era um autônomo contratado, recém-formado, né? E você não tinha nenhum chefe, você não tinha uma estrutura, né? E eu acho essa a grande diferença. E por isso, é claro, em função do acervo também da Light, que é fantástico, mas é por isso que o Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo funcionou muito bem até o momento que ele foi transferido para a Fundação. Aí a CPFL, né? Eu estou fazendo das 3 grandes empresas de eletricidade do período estatal, e na época né? Porque é o que deu origem à Fundação. Esse livro de 1982, quando a CPFL completou 70 anos, ele foi lançado já, a CPFL já estatizada e estadualizada, né? E também é um livro que é referência na história das empresas de energia elétrica no interior do Estado, na área de atuação da CPFL. Uma outra coisa que caracteriza como que se deu a preservação e que, como resultado, até hoje a CPFL não tem uma área específica de preservação de memória. Até hoje o acervo, tanto de objetos museológicos, quanto de biblioteca, quanto de arquivo, de documentos e fotografias, ele
é guardado meio que provisoriamente na biblioteca, né? Que a CPFL teve a sorte de, nesse período, ter excelentes bibliotecárias e com uma visão muito interessante e se tornaram as guardiãs mesmo desse acervo, estando até fora da atribuição de cada uma delas, né? E nessa época foram criados centros de memórias descentralizados na CPFL, um em cada uma das 5 regionais. Rio Claro era CESP, Campinas, São José do Rio Preto, as 5 cidades em que a CPFL tinha regionais. E em 98, 96, quando começou o trabalho de constituição da fundação, era isso, havia centros absolutamente descentralizados, onde cada um desenvolvia um trabalho mais de marketing junto às prefeituras, de mostrar coisas bonitas para a prefeitura. Por exemplo, em Araraquara, até hoje, o acervo que foi passado em comodato à prefeitura está em exposição no museu da cidade, numa praça central da cidade. E até hoje essa situação não é muito definida, né? E isso também dificultou que esse material fosse passado para a fundação. Então, em 97, 98, quando da criação da fundação, era mais ou menos esse o quadro. É importante que se diga que a CPFL, né, a fundação ela estava prevista para ser criada em outubro de 97, às vésperas do leilão de privatização da CPFL, que foi no dia 5 de novembro de 97. Só que, nesse momento, houve uma troca de secretários de energia e o novo secretário que entrou detestava patrimônio histórico, dizia que essa fundação, a criação dessa fundação era uma grande bobagem. É incrível um secretário de energia, né, alguém que aceita ser secretário de energia, ter uma posição dessa. E ele procurou segurar, e conseguiu segurar com que a fundação não fosse formada antes da privatização da CPFL. A escritura de montagem, de fundação da fundação, é de março de 98. Então, não foi colocado no edital de privatização a obrigação de participar como mantenedor da fundação. E o que aconteceu? De qualquer forma, a gente procurou com os interessados em comprar, que no final das contas foi o consórcio VBC, Bradesco, Votorantim e Camargo Correia, a gente fez um acordo de cavalheiros que mesmo eles fariam. Fizeram? Óbvio que não. Então, não tem cavalheiro. Até hoje, o acervo da CPFL, no que as bibliotecárias, a Diana, hoje, né, bibliotecária da CPFL, no que elas conseguiram, e a Márcia, anteriormente, conseguiram estar ali relativamente seguro. Uma grande porção muda de sala, de um quarto numa vila residencial, toma goteira, né? Há 20 anos que eu vejo essa situação acontecer e sempre que precisa eu vou de graça à CPFL, ajudo a fazer a mudança para um local mais seguro e tal, mas a situação é essa. Tá, 10 minutos. Então, esse também foi uma comemoração interessante dos 100 anos da usina de Monjolinho. Existe uma rixa existia entre a CESP e a CPFL, né? A CPFL nunca aceitou ser controlada pela CESP. E também sobre quem tinha a primeira usina do Estado de São Paulo. Em 1893, a usina de Monjolinho, de qualquer forma, ela tem 100 anos. 1895, a Corumbataí, em Rio Claro, da CESP.
Bom, a fundação, nos seus primeiros anos, a gente tinha uma política de dar continuidade ao que era publicado pelos órgãos de patrimônio das empresas. Aqui a revista Memória Eletropaulo virou a revista Memória Energia. A gente inaugurou, além das 4 usinas, a gente conseguiu inaugurar dois núcleos museológicos em área urbana, né? Aqui é da inauguração do Museu da Energia do Núcleo de Itu, numa casa que sempre foi, apesar dela ser de 1869, ela era da família que fundou a Companhia Ituana de Força e Luz, e a partir da criação da Ituana, nos primeiros anos do século XX, ela sempre foi sede da empresa de energia na região, uma casa de taipa e tal. E esse museu ele era muito interessante porque ele tinha recursos tecnológicos fantásticos. Hoje ele ainda, a muito custo, continua aberto, funcionando, é uma das grandes atrações turísticas de Itu, mas ele não tem o vigor de quando ele foi inaugurado, em que a gente tinha verba para... Aqui o caderno História e Energia, aquele primeiro, número 1 da chegada da Light. Esse aqui é o último número que saiu no ano 2000. Essa foto é da usina de Corumbataí, em Rio Claro. E aqui a usina de Salesópolis, que ela é de 1913, né? Ela foi recuperada, gera e abriga um dos núcleos do Museu da Energia. Bom, a partir do momento da privatização e que a fundação assumiu a preservação oficialmente do setor, né? E a CPFL, como disse a vocês, não aderiu à fundação. Em 2011, eu era funcionário do Centro de Documentação e Memória da Camargo Corrêa, e a Camargo Corrêa era a controladora, né, da CPFL. Aí estava chegando aos 100 anos da empresa, e o Wilson me convidou para organizar alguma coisa para comemoração dos 100 anos da CPFL. Eu pensei, minha vingança será maligna. A gente está agora com o acervo e o tema história da CPFL na mão, né? A gente conseguiu fazer coisas interessantíssimas, como essa exposição itinerante, 100 anos de História e Energia, né? Ela inicialmente ficou em Campinas, depois ela foi para Santos, foi para Bauru e Sorocaba. Não, em Ribeirão ela não chegou, não. Campinas, Santos, Bauru e Sorocaba. Uma exposição assim muito legal e que teve uma repercussão muito boa nas cidades. A CPFL conseguiu usar isso em seu marketing. A gente produziu também um show com grandes artistas da MPB, relacionando a história da energia à história da música no Brasil. Inclusive a história do processo de gravação e de divulgação e de comercialização da música através da história da energia. Foi muito legal, uma produção do Zusa Homem de Melo e do Gringo Cardia. A gente lançou também 2 livros. Esse é o que eles chamavam de livro de mesa, uma denominação que eu nunca gostei, mas é um livro mais comemorativo mesmo, mas mostrando os 100 anos da história da energia no interior do estado de São Paulo, através da CPFL. Bom, uma outra iniciativa importante foi os 45 anos da FUNCESP, Fundação CESP, que era e ainda é a fundação de seguridade, de previdência, de saúde também, das empresas de energia no estado de São Paulo. A gente pretendeu também, nesse processo, e as negociações estão relativamente avançadas, da FUNCESP passar o acervo para a guarda da Fundação
e ali ficar guardado também. Tem coisas interessantíssimas, né? Um outro projeto que a gente se envolveu é o projeto Eletromemória. Ele teve duas fases. Uma é o Eletromemória 1, de 2007 a 2011. A gente conseguiu ainda fazer esse projeto com um processo de colaboração entre a USP e a Fundação Energia e Saneamento, projeto financiado pela FAPESP. Nesse projeto, a gente fez um inventário de todas as grandes usinas construídas no período estatal, especialmente pela CESP, no Estado, e montamos um banco de dados com todas as informações, desde de bibliografia, documentação, fotos e objetos. Está tudo isso relacionado e o local onde se encontra. E também de pessoas que podem vir a dar depoimentos sobre esses temas. De 2013 a 2017, a gente está desenvolvendo o projeto Eletromemória 2. Dessa vez, em função da própria crise da Fundação, ele continua sendo financiado pela FAPESP e desenvolvido pelas 3 grandes universidades paulistas, USP, Unicamp e Unesp, envolvendo profissionais de arquitetura, meio ambiente, historiadores, geógrafos, engenheiros, arquitetos dessas 3 universidades. E até o final de 2017, a gente fecha esse banco de dados, coloca ele sob acesso público no site das 3 universidades. E, fora isso, uma coisa interessante desse projeto é que nós acompanhamos estudantes que estão finalizando o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, mestrandos e doutorados. Eles recebem bolsas para acompanhar o projeto e, até o final do projeto, ter sua tese, sua dissertação ou seu TCC concluído. Ou seja, a grande vantagem, não sei se o termo seria esse, desse projeto, é a gente estar formando pesquisadores para a história do setor energético. E, nesse sentido, né, é para esses pesquisadores que eu dou uma mensagem aqui. Agora a bola está com vocês, né? As coisas fantásticas que vocês vão produzir daqui para frente, nos próximos 30, 60 anos do Centro de Memória da Eletricidade, a bola está com vocês. Agradeço, desculpa ter corrido tanto no final, mas a gente fala muito, né? E, de fato, é um grande prazer, é uma emoção muito grande estar aqui. Esse é a capa dos anais do 3º Seminário Internacional de História e Energia, realizado pela Fundação, e foi o evento de fechamento do Eletromemória 1, né? É esse livro que a gente estava falando, tem coisas interessantíssimas sobre preservação do setor elétrico. Então é isso, muito obrigado e estou aberto aí para a gente conversar. Obrigada, Renato. Eu queria só aproveitar e dizer o seguinte: essas publicações todas que o Renato mostrou nos slides, a maioria delas, se não todas, nós temos disponíveis na Biblioteca Léo Pena, lá do Centro da Memória da Eletricidade. Então, quem tiver interesse em conhecer e tal, pode fazer contato conosco ou com a Fundação lá em São Paulo. A Fundação também publica, né, acho que quinzenalmente, uma newsletter, não é isso? Não Exato, tem? Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho da Fundação e a história do setor elétrico em São Paulo, acho que vale mandar um e-mail, né, para lá e pedir para ser cadastrado, para receber com regularidade essas notícias. Da Fundação, é www.fesfundaçãoenergiaesaneamento.org.br. Isso. Então, era só isso que eu queria dizer para encerrar e abrir para as perguntas que, eventualmente, as pessoas queiram fazer. Por favor. Bom dia. Eu quero agradecer imensamente pelas brilhantes colocações, por esse compartilhamento de experiências que o senhor proporcionou para nós. Eu teria 2 colocações. O meu interesse maior seria na história do setor elétrico em Brasília e no Amazonas.
E eu percebi que em São Paulo essa história está bem estruturada, né, através do seu trabalho. O senhor tem conhecimento se no âmbito de Amazonas e Brasília essa estruturação também aconteceu? Historiográfica, né, de pesquisa? Bom, talvez a Lígia esteja melhor preparada para te responder isso. Mas antes de pedir para a Lígia me ajudar, eu só queria te dar as informações que eu tenho. Do Amazonas, pouquíssima coisa. Mas de Brasília, como a Camargo que construiu o Paranoá, o lago, né? O lago e a hidrelétrica de Paranoá, que a gente às vezes não percebe que existe uma hidrelétrica dentro praticamente de Brasília, no Lago de Paranoá, né? Essa usina foi construída, tanto a usina quanto a barragem foram construídas pela Camargo, e o Centro de Memória da Camargo, que infelizmente está fechado hoje, né? Talvez esse seja um jeito de pressioná-los a reabrirem o quanto antes o Centro de Memória. Eles têm uma documentação, sim, sobre Paranoá. Sim. Tá? Com relação a Brasília também, o que a gente tem conhecimento, lá na Biblioteca da Memória, a gente tem algumas publicações sobre a história da SEB, né, que é a empresa que atua lá. Companhia Energética de Brasília, né? Sim. Então, você pode consultar lá na biblioteca essas publicações. Sim. E com relação ao norte do país, realmente é uma área menos estudada, né? Mas a própria Memória, há 2 anos atrás, publicou um livro sobre o Rio Tocantins. E, por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí, que é lá no Pará, sim, ela está bem tratada, bem descrita. A própria Memória tem 2 publicações sobre a história da Eletronorte, onde você pode encontrar um pouco, né, sobre o processo de edificação no norte do país. O que eu me lembro é isso. Não sei se alguém quer complementar, a Leila, o Paulo Brandes, nossos colegas lá da Memória. Tem a segunda pergunta. Desculpe, tem uma segunda pergunta. É para complementar? Nós somos do Amazonas. Ah, é? Eu vou fazer uma segunda perguntinha, rapidinho. A minha segunda colocação que eu disse é: as usinas, quando são construídas, usinas hidrelétricas, elas trazem todo um prejuízo para a região onde elas são colocadas, com todo um alagamento dos territórios. Eu queria saber, no caso específico de São Paulo, houve exemplos, eu queria exemplos de estratégias de compensação desses prejuízos ecológicos, ou seja, criação de áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, parques nacionais. Qual é o seu conhecimento a respeito disso? Bom, primeiro, só para complementar com relação a Paranoá, eu tenho a reprodução de alguma documentação. Se depois você quiser entrar em contato comigo, o que eu tiver eu te passo. Eu falo isso na minha tese porque a minha tese é justamente sobre os grandes projetos hidrelétricos no estado de São Paulo, né? É claro que houve prejuízo. É claro que houve reação. Mas, primeiro que havia um grande esforço de comunicação, e aí, nesse sentido, o cinema, os documentaristas produziam peças de comunicação brilhantes, lindíssimas, mas que não deixavam de ser instrumento de mostrar para a sociedade, por exemplo, Ilha Solteira, né? Ilha Solteira construída, isso a Reis, a gente estava conversando antes um pouco sobre isso também. Esses projetos, primeiro que eles tinham uma questão, a gente vivia nos anos 60, de 64 para frente, né? Um momento que a segurança nacional era a prioridade para qualquer projeto, né? Então, não importava muito, né, se não houvesse uma reação muito grande. Se houvesse também, ela era abafada, é óbvio. Mas, antes disso, também eles tiveram a inteligência de produzir peças de comunicação, argumentos de comunicação, e o progresso era o grande argumento, né? O Brasil só vai progredir se tiver grandes usinas, se tiver energia elétrica à vontade. São Paulo vai progredir. E nisso, pena que eu não tenho para te mostrar aqui agora, mas as matérias em jornais mostrando
Isso na Fundação Energia e Saneamento você vai encontrar, mostrando as vantagens, né? Você transfere para a população indígena, você transfere para a população ribeirinha, em situações talvez não melhores do que elas tinham, mas o progresso é o que importa. Tá? Então, o grande argumento era isso. E quando o argumento do progresso não satisfazia, era na porrada mesmo. Desculpe o termo. Não sei se eu te respondo. Bom dia. Você pode repetir a pergunta, por favor? Aqui perguntou sobre o Amazonas. Só temos. Na verdade, ele estrutura a história do setor energético, a especialidade dele é mais a área de São Paulo. Eu disse que o meu interesse era conhecer um pouco mais a respeito da historiografia elétrica, do setor elétrico de Amazonas e Brasília. Foi só isso. Aí eles me ofereceram algumas informações. Muito obrigada. Atualmente, na Eletrobras Amazonas, nós temos a equipe do Arquivo Central, que é composta por 3 pessoas somente, mas essas pessoas elas batalham bastante. Como vocês podem ver, lá também não é diferente do resto dos demais. Mas, mesmo assim, com poucas pessoas, nós conseguimos resgatar algumas coisas. Nós temos um colega que ele acabou de tirar o doutorado dele, e foi justamente nessa época da história da eletricidade no estado do Amazonas, desde o primeiro ciclo da borracha até 1930, mais ou menos. E depois ele completou de 1930 até os anos atuais. E nós fizemos um levantamento bem legal da história. Ele tem, no trabalho dele, feito esse levantamento. Nós temos algumas coisas também referente a essa época, como parte dos trilhos usados nos bondes, porque lá, como aqui no Rio de Janeiro, a empresa também era dona da companhia de bondes, né? E nós temos uma maquete do bonde. Nós temos a maquete da primeira usina instalada no interior do estado, porque no interior do estado são 68 agências, e tem agências em que, para chegar o óleo, para fazer gerar a usina, leva até 45 dias de balsa. Para você ver a dificuldade, vocês aqui têm estrada, nós temos rios, então a dificuldade é enorme. E para preservar essa memória toda, ainda é mais difícil, porque o pessoal, nós somos povos da oralidade, então isso vai dificultar um pouco para nós, porque a pessoa não tem aquela cultura de guardar os documentos. Entendeu? Então fica um pouco mais difícil para nós. E muitas coisas que a gente conseguiu agregar foi através dessa oralidade e estudos de fotografias e também livros de pesquisadores, né? Então a gente já fez uma exposição, por exemplo, as primeiras mulheres que trabalharam na nossa empresa, na capital. A gente fez isso na capital. E até 1940, a empresa era só homem, nenhuma mulher trabalhava. Então, a partir da década de 40 é que a gente vai começando a resgatar. E, pasmem, tinha uma arquivista. Não é legal? Nós conseguimos descobrir isso, tinha uma arquivista. Tinha leituristas, que não era essa denominação, mas a gente usa como leiturista. Então, para você ver, nós temos muitas coisas já resgatadas e a gente pretende fazer, daqui a um tempo, quando a gente também tiver mais estruturado, uma exposição que leve ao conhecimento público. Queria aproveitar e perguntar se você lembra o nome do pesquisador que você mencionou? Frederico Cesarino. Ele é gerente da usina de Mauá. Usina de Mauá. Ele é um dos gerentes,
Ele é gerente de área, que a gente chama. Se você quiser entrar em contato, você que tem interesse, você pode, daqui a pouco a gente dá o nosso e-mail, tá? Nós temos um centro lá histórico, que é a usina de Balbina, tá? É por isso que é importante a gente fazer encontros desse tipo, né, que é para possibilitar essas trocas. Né? Através da CEAM, nós também participamos do levantamento, o primeiro levantamento da memória da eletricidade, da preservação da memória da eletricidade, através da CEAM, que na época foi convidada para participar disso. CEAM é hoje uma das empresas que integrou, que foi absolvida pela Manaus Energia e se transformou em Amazonas Energia, porque eram duas empresas atuando no estado, uma na capital e outra no interior. Muito bem. Mais alguma pergunta? Paulo? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Renato pela palestra, que foi muito interessante, informativa, panorâmica mesmo. Queria dizer também o seguinte, a Biblioteca da Memória, a Biblioteca Léo Amaral Pena, né, da Memória da Eletricidade, ela tem todas as referências bibliográficas podem ser consultadas na internet, né, no portal, né, da memória. Então, acho que algumas pessoas aqui manifestaram interesse em conhecer, né, bibliografia, livros, teses, né, sobre Amazonas, entende? E lá você vai encontrar mais referências, né, tá? Ontem, né, na palestra, eu falei sobre a pesquisa, a eletrificação rural, né, e nessa pesquisa eu me deparei com muitas teses, dissertações sobre a questão da energia na região norte, Amazonas, Pará, né, e outros estados, né. Então, a gente repara, né, a gente percebe que nas universidades, né, em cursos, né, de pós-graduação, né, o tema energia tornou-se um tema muito, muito estudado, que tem atraído interesse de muitos estudantes, de muitos pós-graduandos. Então, é uma produção acadêmica muito extensa sobre energia elétrica. Aí é uma questão de pesquisar em sites e portais de universidade. E olha ali já está lembrando bem, né? O trabalho da memória, né? Que mostra tem todas as referências ali de teses, dissertações e publicações. Estão no web, né? O livro está disponível para vocês, né? Está ali na frente, que citam, né, trabalhos da memória. Então, tem ali todo um levantamento, 290, né? 300, né, referências bibliográficas, né, de trabalhos na web, né, sobre energia, trabalhos de história, trabalhos até mesmo de física, né, que citaram a memória, que citaram produções da memória. Agora, eu queria, voltando aqui à palestra da Renata, né, Renata tocou em 2 pontos, tocou na questão da crise da Fundação Energia e Saneamento e do futuro, né, nós estamos passando a bola para a gente que vem aí para estudar esse tema, né. Então, eu queria, primeiro, Renato, se possível, né, não sei se você vai ter tempo, se a gente está esgotando o tempo, que você, como você tocou na questão da crise da Fundação Energia e Saneamento, você falar um pouquinho disso, qual é a situação hoje da Fundação. E segundo, que eu achei muito interessante desse projeto Eletromemória, fase 1, fase 2, né, que tem o apoio da FAPESP, né, porque uma coisa importante, e acho que quando ele falou do trabalho do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo, né, ele comparou com o trabalho da Fundação da CESP, né, e mostrou que havia uma estrutura institucionalizada que permitiu um trabalho muito rico, né, e muito extenso, né. Como é que você vê isso hoje, Renata? A possibilidade de um trabalho permanente, institucionalizado, de preservação da memória em São Paulo e dessa crise da Fundação Energia e Saneamento. Bom, evidentemente que talvez a minha resposta não seja a que a gente queria escutar, né? Mas eu tinha preparado uma pequena fala para fechar, e eu acho que você me deu todas as deixas para isso. Bom, a situação da Fundação. Hoje ela não tem, 18 anos depois
da privatização e da sua Constituição, 18, né? 98, 18 anos. Ela não tem mais contribuições compulsórias das mantenedoras originais. A geração de energia, como são usinas bastante antigas e o parceiro que se ocupou durante esses anos da geração, o que foi feito? Ele procurou roer o osso, né? E hoje 2 delas estão paradas, 2 delas estão gerando, mas também caiu a receita de geração da fundação. A gente imaginava que no começo deste ano, hoje eu sou vice-presidente do conselho, e a gente estava num esforço muito grande para mantê-la, para não fechar, mas a perspectiva que nós tínhamos em dezembro do ano passado era que ela não entraria em 2016. A gente entraria num processo de hibernação e continuaria tentando arrumar uma solução mais perene. A gente conseguiu transformá-la numa organização social. A gente tem uma proposta quase aprovada na Secretaria de Estado de Cultura do Estado para fazer um contrato de gestão, né, para a gente conseguir verba do Estado também para manutenção da fundação. A gente desenvolve eles, né, eu preciso me conscientizar que eu sou do conselho, não sou do corpo técnico mais da fundação. Mas eles têm que se conscientizar que no momento a perspectiva que tem não é de um financiamento majoritário, né? Então eles têm projetos de lei de incentivo e ultimamente Eletropaulo, CPFL e EMAI. EMAI é uma das empresas remanescentes da Eletropaulo, né? Que a gente tem conseguido contribuições periódicas, projetos de desenvolver trabalhos para as empresas, mas a situação, resumindo, hoje é absolutamente insegura e instável. A gente está conseguindo dinheiro para o mês que vem. E nesse sentido que eu digo que nós, profissionais, eu não preciso convencer ninguém aqui da importância que o nosso tema tem na historiografia. Eu não preciso convencer ninguém da importância que o acervo, né, tem. Mas a gente precisa tomar consciência de que somente instituições aonde o corpo técnico, o corpo de funcionários tenham estabilidade de emprego, tenham carreira, tenham uma visão de desenvolvimento profissional ali dentro, desenvolvimento de carreira. É só assim que a gente consegue, por exemplo, reproduzir a estrutura que nós tínhamos no Departamento de Patrimônio Histórico da Eletropaulo, por exemplo. Por mais que a gente consiga financiamento de leis de incentivos, tal, é bom, tapa buracos como o da Fundação nesse momento, mas o que a gente deve perseguir é a formação de instituições mais sólidas possíveis, com uma estrutura corporativa desenvolvida, etc. Se não for assim, né, mais do que também que as empresas desenvolvam projetos pontuais de comemoração, né, como os 100 anos da CPFL, ao final de 2 anos depois de a gente ter desenvolvido projetos, produtos muito legais, a situação do acervo e do tema história da empresa na CPFL praticamente voltou ao ponto anterior. Né? E eu falo isso, eu sei que de certa maneira eu estou falando isso num fórum da Eletrobras também, né? Mas
apesar de todo o incentivo que o Wilson deu ao nosso projeto, como dentro da empresa não existia, né, a gente conseguiu no máximo fazer belos produtos. Trazer o tema para discussão dentro da empresa e tal. E é isso. Uma outra coisa, me desculpem, que eu acho que a gente tem que também, como profissional da área, trabalhar muito, é como que a preservação da memória do setor ajuda na gestão do negócio. Como que nós podemos... Eu morro e não desisto de tentar isso. Dar utilidade como... Salim, né? Nos mostrou ontem que é possível. Como que esse acervo pode colaborar na gestão direta do negócio? Obrigado. Ó, pessoal, a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos, abreviar um pouquinho, e na volta a gente vai... última, tá? Temos mais uma pergunta. Porque vocês pergunta. ainda podem depois conversar com o Renato lá no café também, tá? Então faz só mais essa e a gente vai encerrar. Obrigada. Bom dia. Não, o que eu gostaria de perguntar, já que o senhor é historiador, né, com uma longa trajetória em trabalhos de memória institucional, eu queria que o senhor fizesse, já que um balanço ocuparia muito tempo, mas que comentasse sobre o fazer histórico com memória institucional, colocando as dificuldades e também as conquistas, né, nesses últimos tempos, porque eu também já trabalhei com memória institucional e tem muitas vezes essa relação, né, um discurso laudatório, muitas vezes um oba-oba, mais do que uma, né, da utilização desses centros de memória e da utilização do acervo como marketing, propaganda, mais do que uma avaliação ou autocrítica histórica, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o fazer histórico. Muito rapidamente, a gente pode continuar essa conversa lá fora. Primeiro, nós profissionais, historiadores, arquivistas, museólogos e tal, a gente tem que deixar de ser moralista com essa questão. Ou seja, a gente trabalha, a gente é profissional, porque a gente precisa de dinheiro, porque a gente gosta de ganhar dinheiro honestamente, é claro, né? Não vamos nem pensar no que a gente viu na televisão ontem à noite. Mas, então, a gente é profissional, como um médico, como um advogado. A gente pode, deve, tem a obrigação de ser bom profissional. Mas existe... por exemplo, eu sou formado pela USP, sempre... eu cheguei a dar aula 1, 2 anos lá, mas achei que a minha vida profissional se desenvolveria melhor fora da universidade e tal, né? E até hoje eu sou criticado por colegas de graduação meus que dizem que o Renato se vendeu. Ele saiu da universidade e foi trabalhar numa empresa privada. Né? Enquanto a gente não assumir isso, a gente vai continuar nessa lenga-lenga de que... né? E a empresa, é claro, se a gente não propõe, se a gente não mostra para as empresas que a história empresarial pode ser um instrumento de gestão e de participar do negócio em si, não deixando de esquecer, é claro que se você não preserva o acervo, você não pode usar o acervo. Mas eu acho que, é claro, existe a visão do empresário, em visão retrógrada de alguns empresários que não querem, etc. E tal. Mas nós, profissionais, temos que nos apresentar ao mundo empresarial como profissionais e que a gente acredita, que a gente acha que o nosso trabalho é legal, que ele tem uma função social, mas que tem uma função econômica também. Desculpe, a gente está com pouco tempo, eu ficaria mais 2 horas falando desse tema. Muito obrigada.